Estamos de volta aqui com o terceiro bloco já, o último bloco. A gente vai ficando meio triste, porque passa muito rápido, né? E aí as dúvidas vão surgindo e a gente vai empolgando. Mas nós estamos aqui, para você que chegou aí agora, com o Dr. Rodolfo Amouri, que é cirurgião oncológico, mastologista, e já abordamos aqui várias situações, e nós estamos tratando hoje de tratamento de câncer em épocas de pandemia. E a pergunta que ficou para ele no último bloco foi: quando considerar um paciente curado? Quando que eu posso dizer realmente que esse paciente está curado, doutor? Então, todo paciente que termina o seu tratamento, seja todas as propostas terapêuticas, seja químio, rádio e cirurgia, quando há necessidade das três, ou quando termina o seu tratamento, ele necessita de segmento. A gente considera, né, como cura paciente sem sinal de doença, sem sinal de recidiva ou de retorno ou de continuidade da doença, a partir de 5 anos. Então, 5 anos em diante, a gente considera cura. Existem casos da doença voltar depois de 5 anos? Existem. É muito raro, mas existem. Por isso que, mesmo quando o paciente entra na fase de considerar como cura, ele tem que manter seu segmento normalmente anual como um paciente normal, né? Mas com um cuidado um pouco mais apurado devido ao seu antecedente pessoal. Então, de maneira geral, 5 anos a gente considera cura. O que a gente vê muito, às vezes a gente vê em revista, em jornal, algum artista famoso que teve um diagnóstico de câncer, acabou o tratamento, aí já sai notícia em página dizendo que fulano de tal está curado. Isso é uma informação que, às vezes, causa uma certa dúvida no paciente. Ah, mas o fulano de tal, o ator fulano de tal, o apresentador fulano de tal, teve um tumor, fez o tratamento, logo depois já estava curado. Então, assim, esse tipo de informação pode causar essa dúvida, mas dentro da medicina, acima de 5 anos, a gente considera a cura sem sinal de doença. Rodolfo, agora não tem como não tratar desse assunto nesse momento. Todos já discutiram, se discute muito em redes sociais, nas TVs abertas, canal fechado, sobre o momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, do Covid-19. E os pacientes que estão tratando de câncer são considerados pacientes de grupo de risco? E por que eles são considerados de grupo de risco? Tem como explicar isso para o nosso telespectador? De repente, alguém aí está tratando de câncer, está assistindo o programa e foi colocado nesse grupo de risco. Só que aí gerou a dúvida: por que eu estou nesse grupo de risco? O Covid-19, ou a infecção por coronavírus, ele é uma infecção viral, né, e que geralmente atinge principalmente os pacientes mais debilitados, né, do ponto de vista imunológico, os mais idosos, os pacientes que têm obesidade, os pacientes que têm algum tipo de deficiência nas suas células de defesa. O paciente oncológico, por si só, já é um paciente debilitado do ponto de vista imunológico. E quando ele está em tratamento, a gente já falou antes que principalmente a quimioterapia pode diminuir as células de defesa, esse paciente fica mais suscetível às formas mais graves. Então, ou seja, as defesas deles são menores do que um paciente que não tem câncer. Por isso que eles são considerados os pacientes oncológicos, que não deixa de ser considerado como uma doença crônica, né? São considerados grupo de risco por terem suas defesas diminuídas em relação à população em geral. Então, o risco desses pacientes, se tiverem uma infecção por coronavírus, o risco de evoluir desfavoravelmente ou das formas mais graves são maiores do que um paciente normal. Aí vem aquela pergunta, né? Esses pacientes, o tratamento, né, desses pacientes, o diagnóstico desses pacientes, agora nessa época de pandemia, foram afetados de alguma forma? Houve algo que mudou na rotina? Como que está essa situação? Com certeza. Existe um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, inclusive até associado com algumas outras sociedades de oncologia e de diagnóstico. Houve uma redução, um levantamento que 7 em cada 10 cirurgias oncológicas no Brasil foram desmarcadas por causa do coronavírus, né? Serviços de diagnóstico por imagem, serviços de diagnóstico histopatológico, que são o estudo das biópsias, diminuíram, dependendo do local, até 90%. Né? Então, assim, diminuiu
drasticamente o número de diagnóstico e o número de tratamento de paciente com câncer. Às vezes, porque os hospitais que fazem esse tipo de tratamento estão ocupados com pacientes COVID, às vezes porque o paciente, por medo do coronavírus, deixa de procurar o serviço médico por diagnóstico, mesmo tendo algum sinal sugestivo de câncer, mas ele diz, não, eu vou aguardar passar tudo isso para ir procurar o médico. Então, esse paciente está deixando de ter um diagnóstico mais precoce para evoluir para uma forma mais avançada. E, às vezes, porque profissional de saúde pode também ter adoecido e ficado mais tempo afastado. Então, assim, a atual situação, isso não é só no Brasil, isso em todo o mundo, é preocupante do ponto de vista dos pacientes com câncer. Existe uma preocupação muito grande em relação ao resultado pós-pandemia, ou seja, existe uma estimativa de que aumente, às vezes, mais de 20% a 40% o número de casos avançados, né, por não ter sido feito o diagnóstico precocemente, por ter aguardado a pandemia. As orientações que a gente tem é geralmente fazer com que o paciente procure, sim, o serviço médico, evitar os lugares onde tem uma aglomeração maior de pacientes com Covid, procurar os serviços que têm o acesso já direcionado para a oncologia. Isso pode amenizar e até mesmo melhorar esse diagnóstico em relação ao risco de ser infectado pelo coronavírus nesses pacientes que já são debilitados. Isso assim nos deixa bastante preocupados, né, doutor? Porque já existia uma fila, já existia uma demanda, não digo só a nível de Marabá, mas de todo o país, que já era bem intenso, né? Já não era algo assim fácil de lidar. E pós-pandemia será então assim algo difícil, né, doutor? Sim, mais do que nunca, a pergunta que até que nos bastidores o Marcos estava fazendo, em relação à descentralização do tratamento desses pacientes. Então, assim, mas já era necessário antes, né? Hoje, o estado do Pará, os lugares que têm tratamento de câncer é Belém, Tucuruí, aqui próximo, né? Mas o acesso é bem dificultado pelo aspecto de estrada. Santarém, basicamente essas são as cidades que têm tratamento de câncer pelo estado, né? É considerado alta complexidade, mas já cabe sim um estudo para a intenção de fazer um serviço na cidade de Marabá. A gente já tem um serviço particular aqui, já foi feito propostas tanto para o município como para o governo do estado para que comece a atender esses pacientes aqui. E a tendência é que, passando a pandemia, um lugar que os serviços que já são sobrecarregados de paciente não vão dar conta nem da demanda anterior, imagino, do que vai surgir de caso avançado. Então, mais do que nunca, é interessante que se tenha serviço, principalmente pelo SUS, nas cidades do interior, para que esse paciente, que hoje, muitas das vezes, está deixando de viajar porque, entre aspas, é proibido de viajar por causa de lockdown, não pode ter acesso à cidade, não pode sair, não pode pegar, não tem carro, não tem veículo próprio, aí, de repente, os ônibus não estão viajando porque não está tendo viagem, ou seja, o próprio sistema está fazendo com que ele deixe de viajar para procurar tratamento, e esse paciente vai piorar. Então, mais do que nunca, é necessário que esse paciente tenha acesso ao tratamento na cidade. E aí, voltando àquela pergunta do início, Dávila, o apoio familiar sempre foi e é o melhor dos tratamentos para o paciente. Tem muitos pacientes que deixam a cidade de Marabá para ir tratar fora e, às vezes, vai sozinho tratar. Faz a quimioterapia e volta no mesmo ônibus à noite, passando sozinho por náusea, vômito, sem um apoio familiar. Então, se ele tivesse um tratamento aqui na cidade, esse sofrimento seria muito melhor, a adesão dos pacientes seriam maiores, eles não desistiriam por causa de uma via crucis tão sofrida, e aí teríamos melhores resultados desses pacientes, com certeza. Rodolfo, agora discutindo essa dificuldade que os pacientes já tinham, já era de conhecimento público notório,
a dificuldade de acessar os serviços de saúde, principalmente na oncologia. Agora, uma curiosidade que nós temos aqui, acredito também que seja comum ao telespectador, estou desconfiado que tenho câncer. Devo procurar um serviço ou, em decorrência dessa pandemia dos serviços de saúde, já estarem sobrecarregados e muitos pacientes com sintomas ou sinais de Covid e já estão nas unidades de saúde? Quem tem suspeita de câncer, é prudente aguardar um pouco mais ou não tem como aguardar, já procurar um atendimento para descobrir ou confirmar ou diagnosticar se está com câncer ou não? Pensando na pandemia e no serviço de saúde cheio de pacientes com Covid. Com certeza. O ideal era ter... existe uma proposta da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica que eram os hospitais livres de Covid, né? Só que isso, para a nossa região, né, é algo utópico, né? É surreal você conseguir um serviço hospitalar para fazer cirurgias, para fazer procedimentos que sejam livres de Covid. A gente não tem esse acesso, né? Para você ter um diagnóstico, na maioria das vezes você já começar alguma coisa, precisa basicamente ir para um serviço de oncologia mesmo, porque já faz a parte de triagem, a parte de diagnóstico e assim por diante, e se define essa necessidade, se dá ou não para aguardar. A depender do tipo de tumor, do tamanho do tumor, você pode aguardar um pouquinho, né, para você esperar passar um pouquinho essa turbulência toda. Mas o ideal é sempre procurar o quanto antes, porque o paciente pode estar perdendo a chance de ter um diagnóstico, um tratamento em fase precoce que vai curá-lo, né? E aí, de repente, ele perder a chance de cura e ter um sofrimento mais importante lá na frente. Aí aqui tem uma pergunta, aliás, tem a seguinte pergunta. Quais as orientações para os pacientes com diagnóstico de câncer nesse momento de pandemia? Você falou um pouco aí, mas, assim, quais são, eu quero que você fale agora, os seus pacientes, né, para o telespectador, quais são as orientações para eles? As orientações sim, procurar um serviço, né, para serem avaliados, né, para a gente ter esse diagnóstico mais precoce. Logicamente, mantendo todos os cuidados, uso de máscara, evitar lugares com aglomeração, né, tentar verificar alguns horários que tenham menos pacientes no serviço que você está fazendo o exame. Então, isso faz com que o paciente tenha uma exposição melhor. Então, menor, no caso, uma exposição menor. Então, as orientações são que mantenha todos os cuidados pessoais, uso de álcool em gel, lavar as mãos, uso de máscaras, procurar os serviços geralmente com menos aglomeração e, às vezes, não deixar para depois. Porque assim, a definição, se a gente consegue aguardar ou não, às vezes, pelo paciente não ter noção do seu problema, às vezes ele pode não ter esse tempo para aguardar. A situação que eu percebo é que aqui em Marabá tem uma particularidade. Marabá não é uma cidade, é um polo. Uma série de outras cidades menores aqui na circunvizinhança dependem muito de Marabá. E até tu já tocou no ponto da descentralização e do fortalecimento do serviço de oncologia aqui na região. Aqui em Marabá, assim, as pessoas já podem contar com algum serviço na oncologia, seja clínica, cirúrgica. Eu sei que tu trabalha num serviço particular aqui na região, né? Mas o nosso paciente hoje, ele não pode considerar mais o aeroporto como o nosso melhor tratamento de saúde na oncologia aqui, ou nós já temos alguma estrutura de saúde para esses pacientes de Marabá e região, falando de oncologia? Sim, já tem um serviço de oncologia na cidade, é um serviço bem estruturado, com quimioterapia, e a gente faz procedimentos cirúrgicos no hospital particular, né? Mas isso voltado para pacientes particulares e convênio. O serviço SUS ainda não existe, né? A gente já fez proposta tanto para o Estado como para a Prefeitura, estamos aguardando o desenrolar disso aí. Existe uma burocracia, né, mas a gente sempre esteve à disposição. O serviço já está pronto, já está montado, né? Haveria só o interesse ou da Prefeitura ou do Governo do Estado em fazer oferecer esse atendimento através desse serviço.
Essa necessidade é interessante, até porque, assim, já que você falou em relação, já que é uma cidade polo, Marabá, pelo censo, tem quase 300 mil habitantes, né? Se a gente for avaliar a somatória da população das cidades circunvizinhas, Marabá chega a quase 1 milhão de habitantes, se a gente for avaliar todas essas cidades. Justamente. Então, assim, se a gente for ir pela estimativa do Ministério da Saúde, que diz que para cada 550 mil habitantes, eu teria que ter um serviço completo de oncologia, ou seja, com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia, então Marabá já caberia tranquilamente um serviço pelo SUS aqui, né? Só pela sua população, né? E mais a população flutuante, já caberia só em Marabá para os seus munícipes. Se a gente for estender isso para as cidades circunvizinhas, caberia até mais de um. Então, a gente sempre se colocou à disposição do governo para que a gente ofereça esse tratamento para a população de Marabá. Estamos esperando. É interessante frisar isso aí, porque até um tempo atrás era uma carência muito grande de profissionais qualificados, não é isso? E aí tu é da região, tu é da cidade, formou, se qualificou, veio para cá. E eu sei bem que tem até mandar um abraço também para o doutor Leandro, também, que é um oncologista, faz parte da equipe também. Tem enfermeiros também, tem uma estrutura. Então, hoje, a mão de obra, já temos mão de obra qualificada na região, não é isso? Profissionais gabaritados para atender. Justamente, todos com especialidade, formados nos melhores centros de oncologia do Brasil. Hoje a gente faz parte de uma rede assistencial em câncer, que está presente em cidades tanto do Pará como do Nordeste, tanto da região Norte como do Nordeste, e que a gente tem discussão de todos os nossos casos, a gente discute na nossa rede. Então, a gente tem esse acesso, a tecnologia nos fez oferecer até um melhor tratamento para esses pacientes. Eu já estou ficando triste, porque o programa tinha ainda várias perguntas para fazer, mas aí vai ter outras oportunidades, né, doutor? O senhor vai vir aqui, já estou deixando já Estou às ordens. E nós já gostaríamos de agradecer pela participação do Dr. Rodolfo. Ele atende ali na Oncorrádio, na Afro Sampaio, está passando aqui agora o telefone, o endereço de lá. Quem precisar do seu atendimento, ele está atendendo lá, na Oncorrádio, tá, gente? Na Afro Sampaio. E muitíssimo obrigado, doutor Rodolfo. Assim, foi um programa assim, muito rico de informações, e nós ficamos muito gratos pela sua participação. Um abraço também para o doutor Leandro, que mora no meu coração, direto a gente se fala, né? Ele faz parte lá da equipe, juntamente com o doutor Rodolfo. Então, um abraço bem grande para você, viu? E aí, deixo com o senhor para fazer as considerações. Tem aí um monte de... Eu sei, gente, que ele tem tanto paciente. Imagina só, ele dá abraço para todos esses pacientes. Se virem aí. Já teve paciente que me mandou dar um oi para ela, né? Então, assim, eu vou dar um oi para a Ozelita, né, que mandou um abraço. Doutor, mande um abraço para mim no programa. Conheço, então. Viu? A Ozelita, uma paciente nossa, muito querida. A Márcia Santos Gomes, que além de paciente, virou uma grande amiga. A Cida, do Grupo Esperança. Aí, em nome da Cida, eu cumprimento todas as pacientes que fazem tratamento ou que fizeram tratamento de câncer aqui em Marabá, e que estamos sempre juntos nessa luta aí para tentar trazer um serviço pelo SUS aqui para Marabá. Então, em nome da Cida, eu dou um abraço em todas as pacientes, os pacientes e as pacientes que fizeram tratamento ou tratam câncer aqui em Marabá. Tem grandes guerreiros aí, né, doutor? Eu sempre falo assim, que a gente acompanha, né, muitos casos. O sofrimento, a corrida atrás do melhor, pacientes que já estão curados e continuam lutando em prol dos outros. Isso é importante. O Grupo Esperança é isso. São pacientes que já passaram por isso, que resolveram ajudar os que estão tratando. Então, isso é muito importante. E agradecer vocês dois, são grandes amigos. Estar entre amigos é mais do que necessário, principalmente hoje em dia, né, em tempos de pandemia, em tempos de coisas difíceis. Então, é muito bom estar aqui, agradeço. Com certeza voltarei outras vezes com outros assuntos. E um abraço a todos.
Ô, Rodolfo, também não poderia deixar de agradecer também a tua, o fato de tu atender o convite, sei que tua agenda é bastante lotada, trabalha aqui, trabalha em Paraupebas. Só para finalizar também, falando aqui em pacientes, eu quero dizer que eu tomei uma paciente tua, lá do Cabelo Seco, não sei se tu vai lembrar, a Janete. Ela disse que te criou, te cuidou, dessas... A Janete, ela era uma conhecida da minha mãe desde era pequenininha. Exatamente, ela disse que te carregou nos braços. Saber se ela parou de fumar, já parou de fumar ou não? Não, briguei muito com ela. Se ela estiver vendo o programa aí, ó, Janete, nós estamos fazendo aqui uma conferência médica para tu parar de fumar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Rodolfo, muito obrigado por ter participado conosco aqui do programa. Acredito que nosso telespectador conseguiu absorver muita informação com a tua experiência, sobre passar de maneira didática e compreensível, para que todos entendessem bem sobre esse tema, que muitas vezes é traumático para as famílias. Só que eu acredito que, da maneira como foi explanado, muito compreensível, e acredito que o nosso telespectador queira que tu retorne aqui. Tá bom? Então, nós vamos programar com o Dr. Rodolfo, num próximo programa, continuar explanando a respeito desse tema e tratando de maneira compreensível para que todos saibam lidar com essa situação. Muito obrigado, que nós possamos continuar nessa caminhada de muitos e muitos anos de medicina e atendendo ao próximo também. Ótimo. E, assim, não esqueçam de baixar o aplicativo Missão Saúde. Vá lá no Play Store, baixe o aplicativo, mandem as perguntas de vocês no fórum, pessoal. Tá? Podem enviar lá as perguntas, que aí a gente vai estar fazendo aqui no programa, fala o nome, né, que eu sei que é bacana isso. E agradecer a você, telespectador, que esteve conosco aí até esse momento. Vocês viram que hoje eu queimei pouco o doutor Marcos, né? Não fiquem tristes. No próximo eu vou queimar mais um pouquinho ele, que eu sei que é algo que vocês pedem toda vez, mandam mensagem para mim tirar onda com ele. Tá? Hoje foi pouco, porque o programa tinha muitos temas a serem discutidos, tá? E fique ligado, Missão Saúde na TV.